Reflexão Bíblica. Convido você a ler comigo a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 3. Nós leremos a partir do versículo 19 ao 24, que diz assim: Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante dele. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. É um dos textos mais, relaxante da carta de João. Se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante dele. Ter confiança diante de Deus. Não ter medo diante de Deus. Não se sentir ansioso na presença de Deus. Não se sentir receioso na presença de Deus. Mas é chegar à presença de Deus com o coração tranquilo. Com um coração que não condena. Um coração que não condena não porque sejamos psicopatas, dizem os estudiosos, que os psicopatas não têm sentimento de culpa. Nosso coração se sente tranquilo na presença de Deus não porque nos tornamos cínicos, com a nossa consciência empedernida, insensível. Não. Nós chegamos diante de Deus com confiança, porque o nosso coração não nos condena. E por que o nosso coração não nos condena? Ele responde no verso 19, porque nós somos da verdade. E como é que nós sabemos que nós somos da verdade? Ele responde no verso 16, ele diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O amor que Pedro usou, uma outra linguagem para dizer, o amor encobre uma multidão de pecados. É um coração que é inundado pelo amor de Deus. É um coração que experimenta o amor de Deus. E por ser um coração cheio da presença do amor de Deus, é um coração que ama. E um coração que ama não tem medo de chegar à presença de Deus. Um coração que ama chega à presença de Deus sem receio, sem ansiedade, sem medo. Um coração que ama chega à presença de Deus tranquilo. Por isso que eu disse que esse é um dos textos mais relaxantes dessa carta. É o texto que traz tranquilidade ao nosso coração. Por quê? Porque nós aprendemos a amar. Nós nos sentimos amados. Nós temos consciência de que nós somos amados. E respondemos ao amor de Deus com amor às pessoas. E amamos as pessoas, assim como amamos a nós mesmos. Por isso ele diz, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. E nós recebemos dele o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Há muitas pessoas que usam esse versículo isoladamente e dizem que para que nós recebamos alguma coisa de Deus, nós precisamos ser obedientes. E aí inclui nessa questão de obediência todo
toda a lista de moralismo, de moralidade, de normas, do faça, não faça. E as pessoas que são obedientes em cada detalhe estão aptas a receber as bênçãos de Deus, a receber as graças de Deus. E aí confundem então a graça de Deus como sendo algo condicionado. E se é graça, não pode ser condicionado, mas condicionam a graça de Deus à obediência a preceitos de natureza moral. Eu não sou contra a moral. Eu apenas entendo que a moral não salva, porque se nós dependêssemos de obedecer cada detalhe dos costumes da nossa cultura que fazem a nossa moral, nós estaríamos condenados. Nós não teríamos acesso à presença de Deus. Nós chegamos à presença de Deus porque o texto diz: e este é o seu mandamento. Qual é o mandamento que nós precisamos obedecer? João coloca de duas formas. Primeiro, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. E segundo, e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Olha, ele coloca isso como sendo um mandamento único. E eu acho isso muito importante, porque nós recebemos uma fórmula de salvação da cultura missionária norte-americana, que passou a ideia, deixou para nós a impressão de que simplesmente aceitar Jesus como Senhor e Salvador é o suficiente para a salvação. Crer em Jesus como Senhor e Salvador é o suficiente para a salvação. E eu não vou dizer uma heresia aqui, mas Tiago diz que o diabo também crê. E mais do que muitos crentes, o diabo crê e estremece, enquanto muitas vezes nós dizemos que cremos e não nos tocamos. E isso não nos move. Mas quando eu falo aqui que não é só essa fórmula, creia em Jesus, é porque João coloca o texto de uma maneira completa. Que creiamos no nome de seu Filho, sim, esse é o primeiro passo. É necessário que nós confiemos em Jesus. É necessário que nós confiemos até porque é pelos méritos de Jesus que os nossos pecados são perdoados. É necessário que nós confiemos, porque Jesus é a encarnação do amor de Deus que nos inspira a amar. É necessário sim que nós creiamos. E se necessário for levantar a nossa mão dizendo: eu aceito Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, isso é muito bonito, faz bem para a nossa vida. O que não pode é nós ficarmos apenas nesse ato simbólico, ou nesse discurso vazio de dizer: eu creio em Jesus, mas nada acontece na minha vida. Por isso que João coloca a coisa bem amarrada, ele diz que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou, e esse é o seu mandamento. Ele singulariza. Este é o seu mandamento. 2 pontos. Que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros. Gente, quando eu percebo pessoas em defesa da fé, apertando o pescoço do seu companheiro, em defesa da fé, humilhando alguém em público com argumentos teológicos, desprezando o outro. Quando eu vejo isso, eu penso com os meus botões. Esse teólogo, esse padre, esse pastor não leu a carta de João. Não leu o texto que João diz, e este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Essa ordenança,
Eu tenho visto tanta discussão sobre as ordenanças, ceia, nesse tempo de pandemia, briga na internet se está certo ou errado fazer ceia pela internet. E aí vai por todas aquelas discussões históricas, se a gente deve dar a ceia para quem estiver presente no culto, ou só para quem for membro da igreja que estiver presente no culto. E aí vamos pelas restritas e ultra restritas, e ceias livres, e tantas discussões, tantas elucubrações teológicas. Nós nos escondemos atrás de palavras. Tem muita gente se escondendo atrás da teologia. Tem muita gente se escondendo atrás de textos bíblicos. E não fala naquilo que é a essência do Evangelho, que creiamos no nome de Jesus, Cristo, seu Filho, e que nos amemos uns aos outros. Nós podemos conversar sobre teologia, sobre textos bíblicos, mas nós não podemos perder de vista que, primeiro, que antes de tudo, nós temos uma confiança. É pela graça de Deus em Cristo Jesus que nós alcançamos a salvação. E a salvação nos alcançou. E porque nós fomos alcançados pela salvação, a consequência natural da nossa vida é que nós nos amemos uns aos outros e ponto final. Isso é muito simples, isso é muito óbvio. Sem isso, se derruba todo o argumento teológico, por mais bem elaborado que seja, por mais convincente que pareça ser o pregador, por mais intelectual que pareça ser o pregador. E João termina dizendo: os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. É essa obediência, essa confiança em Jesus Cristo e essa manifestação de amor pelo próximo que indica que nós permanecemos, ou seja, a ideia de permanecer aqui é a ideia de uma ligação contínua, que nós estamos em comunhão contínua com Deus. Essa comunhão contínua com Deus, diz o texto, é evidência na vida daqueles que obedecem. Nós não perdemos a comunhão com Deus. Nós não perdemos a comunhão com Deus quando os argumentos do outro mexem com a nossa cabeça. Porque a nossa relação com Deus não se prende a argumentos, se prende a uma confiança de que Ele nos amou. E que porque Ele nos amou, nós também amamos o nosso semelhante. E João termina: do seguinte modo sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Eu gosto de argumentar, eu gosto de escrever, eu gosto de elaborar pensamento, eu gosto de dialogar, de ouvir o pensamento contrário. Eu gosto de ler pensadores de todas as linhas. Eu não sou cliente de uma única editora. Eu não sou cliente de uma única ideologia política, uma única ideologia teológica. Eu não sou cliente. Eu sou uma pessoa que gosta de buscar o conhecimento e leio tudo que todos escrevem sobre um assunto que vier a meu alcance, independente da corrente teológica, da corrente ideológica, da editora que produziu. Eu gosto de ler. Mas não é o conhecimento que nos ajuda a saber se nós somos de Deus. Do seguinte modo, sabemos que Ele permanece em nós, e João apresenta mais um critério dentre outros da sua carta: pelo Espírito que nos deu. É a natureza que nós revelamos que demonstra que Deus está em nós. Não é a frequência ao culto, embora seja importante. Não é a marca da denominação religiosa, embora isso tenha alguma relevância. Não é a graduação teológica que nós alcançamos ou as graduações. É a natureza. Por isso que Paulo disse: alguém está em Cristo, é uma nova criatura. É um novo espírito. É esse espírito novo caracterizado pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo, resultado da confiança que nós obtivemos em Cristo Jesus, que nos identifica e que nos
que evidencia que nós estamos em comunhão com Deus. Que Deus nos ajude a confiarmos em Jesus, seu Filho, e amarmos cada pessoa como nós amamos a nós mesmos.